Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos aí no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós podemos contemplar os textos que é proposto pela Igreja a cada domingo para o nosso crescimento. E estamos no segundo domingo do tempo comum no ano A. Segunda semana do tempo comum do ano A. E o Senhor Deus vem revelar para nós quem é Jesus através do testemunho de São João Batista. São João Batista também não conhecia, de antemão quem era Jesus, mas ele recebeu a missão e a vocação de preparar o caminho, de anunciar quem era Jesus para Israel e as nações circunvizinhas. Meus amados irmãos, veja que maravilha revela o Evangelho para nós. O Evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 1, versículos do 29 ao 34. Veja o que diz São João Batista. Naquele tempo, João Batista viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, João aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João vai dar uma revelação extraordinária, dizendo que também ele não conhecia. Veja, dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Então São João Batista vai dizer que não conhecia Jesus. Não no sentido, meus irmãos, de conhecer, aqui eu vou usar uma expressão dos modernistas, mas que, só para você entender, não era que ele não conhecia o Jesus histórico, o Jesus filho de Maria. E aqui eu estou falando numa perspectiva somente para você entender que ele tinha conhecimento de Cristo na sua humanidade, porque ele era primo, de Jesus. E depois Deus Pai revela para João Batista quem de fato é Jesus, o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós. E João vai dizer isso, que ele também não o conhecia. Versículo 31. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E depois ele vai repetir de novo que não o conhecia. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Meus amados irmãos, São João Batista revela para nós algo extraordinário, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dizendo que Jesus é o Cordeiro imolado, que Jesus é o servo sofredor de quem falou inúmeras vezes seria São também, porque não deixa de ser santo, mas o profeta messiânico, o profeta Isaías. E a primeira leitura de hoje, extraída do livro de Isaías, capítulo 49, versículos 3 e depois versículos 5 e 6, vai revelar para nós o segundo cântico do servo sofredor. E este servo sofredor é Cristo que se revela. Vejam o que diz o texto. O Senhor me disse: tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. Lembra de Jesus na oração sacerdotal? Jesus vai dizer: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti. Glorifica-me, ó Pai, para que eu também te glorifique. Então, o Senhor me disse: tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor: ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Jesus vai dizer: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Jesus vai dizer que ele é o servo que obedece integralmente o Pai em tudo, a ponto de dizer: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Ele diz: eu não vim para cumprir a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus é o servo sofredor que foi preparado desde o nascimento para ser o servo de Deus. Ele era Deus, mas não usurpou do direito de ser tratado, de ser como Deus, mas humilhou-se de forma extraordinária, a ponto de se tornar um escravo e morrer a morte de cruz. E o profeta Isaías continua dizendo: disse ele, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Então Deus Pai vai dizer para Jesus, por esse cântico, né, de uma forma poética e de uma forma profética, por meio do profeta Isaías, Deus Pai vai dizer ao seu filho Jesus: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó, ou seja, as 12 tribos de Israel, e reconduzir os remanescentes de Israel. Ele vai dizer: eu te farei luz das nações. Lembra que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Ou seja, o Pai faz de Jesus luz das nações, para que a minha salvação, diz o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, chegue até os confins da terra. Então, Jesus não veio somente para o povo de Israel. Ele vai dizer que veio para os filhos de Israel, para os descendentes de Israel. Mas aquela mulher cananeia, aquela mulher estrangeira que se aproxima de Jesus dizendo: Senhor, a minha filha está atormentada por um espírito maligno. E Jesus vai dizer: olha, não fica bem tirar o pão da boca dos filhos, ou seja, de Israel, para dar às nações estrangeiras. Mas aquela mulher vai usar, né, de uma sabedoria extraordinária, claro que iluminada por Deus, e de uma fé sem precedente, e vai dizer ao Senhor: também, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E Jesus vai dizer que não se viu em Israel uma fé semelhante àquela. E Jesus conclui dizendo: vai, a tua filha está liberta. Então, meus amados irmãos, esse Jesus que nós conhecemos, esse Jesus que foi revelado pelo profeta Isaías, aqui tem um texto que eu vou ler, né? Não está na liturgia da palavra deste domingo, mas eu gostaria de ler, que é o terceiro cântico do servo sofredor, que é relatado pelo profeta Isaías, no capítulo 53 do profeta Isaías. Veja, o profeta Isaías narra a paixão de Cristo ipsis literi, do jeito que aconteceu, sem tirar e sem acrescentar. Veja o que diz o profeta Isaías, claro que de forma profética, por uma revelação divina, ele escreve, né, ou canta, ou reza esse cântico do servo sofredor, mostrando aqui a paixão de Cristo na íntegra. Veja, quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Veja, cresceu diante dele como um rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e o seu aspecto não podia seduzir-nos. Então veja, a aparência de Jesus aqui, claro, ele está falando da paixão de Cristo, ele estava falando aqui do sofrimento de Cristo, dos maus tratos que Cristo sofreu na sua paixão, e que era de uma forma desprezível como Jesus estava, a ponto de todos que passarem, os evangelistas darem testemunho dizendo que eles titubeavam a cabeça, e também o profeta Isaías vai dizer a mesma coisa, porque o aspecto físico de nosso Senhor Jesus Cristo ficou de uma forma, vamos dizer assim, desfigurada. Ele transfigurou-se no monte da transfiguração, mostrando a sua glória, e no monte do Calvário ele se desfigurou, mostrando a sua humanidade. Isso é extraordinário. E veja o que o profeta Isaías continua a dizer: era desprezado, era a escória da humanidade, homens das dores, experimentado no sofrimento. Veja, ele era desprezado, era a escória da humanidade. Lembra de Filipe? Filipe, eu acho que foi Natanael. Natanael, quando se aproxima, alguém diz: olha, encontramos o Messias. Aí, o Messias, de onde ele é? De Nazaré. E o que é que Natanael vai dizer?
de Nazaré pode nascer, pode sair alguma coisa boa? Então ele era desprezado. Desprezado pelos da sua raça. Desprezado pelos líderes religiosos do seu povo. Desprezado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, pelos herodianos, pelos sumos sacerdotes, pelos anciãos do povo, pelos doutores da lei. Era desprezado. Era a escória da humanidade. Homem das dores, né? Jesus sofreu muito por causa de nós. Experimentado nos sofrimentos, como aquele diante do qual se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não faziam caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Veja, Deus o feriu, mas não o feriu por ira, não o feriu porque ele o merecesse, mas o feriu por causa de nós. E o feriu por quê? Com o quê? Com uma ferida de amor. Uma ferida de amor para com os seus irmãos. Ele vai dizer: Deus amou de tal maneira o mundo, ou seja, os irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de nos oferecer e oferecer o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Então ele tomou a nossa cruz sobre os seus ombros. Nós era que deveríamos morrer naquela cruz. Nós era que deveríamos morrer pendurados naquela cruz. Mas ele tomou sobre si o nosso fardo, o nosso jugo, e colocou sobre os nossos ombros o fardo suave dele. Ele vai dizer: recebei, vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados pelo peso dos vossos pecados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é leve e suave. Então o Senhor nos toma em seu colo. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Andávamos como ovelhas sem pastor. E ele, o bom pastor, toma sobre seus ombros cada um de nós. Por quê? Porque nós andávamos, nós seguíamos cada qual nos nossos próprios caminhos. Mas os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos. Os planos do Senhor são diferentes dos nossos. Os projetos do Senhor são diferentes dos nossos. E por isso ele diz, assim afirmando, foi maltratado e resignou-se, ou seja, humilhou-se, se submeteu, sem revolta alguma, sem abrir a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca, em falso juramento, não abriu a boca para proferir iniquidade ou injustiça ou murmuração, mas ao contrário, ele não abriu a boca, ele fechou a sua boca. Por um iníquo julgamento, ou seja, um julgamento injusto, foi arrebatado, ou seja, foi tirado do meio dos seus, foi levado para o Calvário. Quem pensou em defender sua causa, quando foi suprimido da terra dos vivos, ou seja, foi cortado da terra dos vivos, com violência, por meio da violência, foi morto pelo pecado de meu povo. Foi-lhe dada sepultura ao lado de facínoras, ou seja, criminosos, violentos e perversos. E ao morrer, achava-se entre os malfeitores, ou seja, os ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Se bem que não haja cometido injustiça alguma,
e em sua boca nunca tenha havido mentira. Então, Jesus, que era santo, santíssimo e ainda o é, foi morto, pendurado na cruz, ao lado de dois malfeitores. E mesmo assim, em sua boca nunca tinha se encontrado mentira alguma. Ao contrário, ele combateu a mentira de Satanás e nos alertou que Satanás é o pai da mentira. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Então o Senhor Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aprove a ele esmagar Jesus pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias e a vontade do Senhor será por ele realizada. Então Jesus, ele quis, ele esmagou-se, ele humilhou-se, ele se entregou em sacrifício expiatório para expiar os nossos pecados. E assim ele alcançou, não somente para ele, mas para o Pai, uma posteridade duradoura que prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor será por ele realizada, ou seja, a salvação, a redenção de toda a humanidade. Após suportar em sua pessoa os tormentos, ele se alegrará de conhecê-lo até o enlevo. O justo, meu servo, Jesus Cristo, justificará muitos homens, eu e você que me ouve, e tomará sobre si as suas, as minhas, as nossas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos. Porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Lembra que Jesus na cruz gritou ao Pai: Pai, meu Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aqui o profeta Isaías vai dizer: ele foi colocado entre criminosos no alto da cruz, um ladrão à sua direita, outro à sua esquerda. E tomando sobre si, sobre os seus ombros, os pecados de muitos homens, porque não são todos que entregam o seu fardo a Jesus e recebe o jugo suave de Cristo. Não são todos, são aqueles que têm fé. E por isso vai dizer: tomando sobre si os pecados de muitos homens. Esses muitos homens são aqueles que creram no Senhor. E intercedendo pelos culpados. Meu Deus, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. E nosso Senhor Jesus Cristo, para concluir, por meio de São Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda leitura de hoje, vem dizer para nós quem é Jesus. Vem colocar diante de nós o que nós ganhamos ao nos entregar verdadeiramente ao Senhor. Paulo diz, Paulo, ele mesmo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, escrevem à igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, que foram chamados a ser santos, junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, para vós, melhor dizendo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, a liturgia da palavra deste domingo apresenta para nós Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o servo sofredor que bem relatou para nós o profeta Isaías, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que se coloca entre nós, seres humanos, e o Pai, para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E assim nós seremos iluminados pelo Cristo que se faz presente no meio de nós. Portanto, Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha esse conteúdo com os teus irmãos, amigos e familiares. Amém. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E viva o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.